Seja bem-vindo a mais uma das nossas videoaulas e hoje nós estamos tratando sobre o tema culto no Novo Testamento, dentro do tema maior, que é o tema do nosso curso, que é culto cristão e liturgia. Dando continuidade àquilo que havíamos começado na aula passada, hoje é a segunda aula sobre culto no Novo Testamento, e nós estávamos falando sobre os componentes do culto no Novo Testamento. E hoje eu quero falar com você. Na aula passada nós falamos sobre, por exemplo, a confissão de pecados, e hoje eu quero começar falando sobre outra confissão, que é a confissão de fé. E nesse caso, envolvendo também o assunto do batismo, ainda que genericamente falando. Bem, a fé da igreja primitiva, muito bem sabemos, bem como a fé de hoje, por que não dizer a fé de todos os tempos, mas a fé particularmente da igreja primitiva, da igreja do período neotestamentário, era a fé em Jesus como Salvador e Deus. Pedro, por exemplo, reconheceu essa verdade quando ele disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", em Mateus 16:16. E Tomé também admitiu isso quando ele disse em João 20:28, "Senhor meu e Deus meu", referindo-se a Jesus. E essa crença, ela é especificamente confessada, quer dizer, a crença de que Jesus é Deus, o Filho de Deus, ele é o Senhor, o Salvador. Essa crença é especificamente confessada por ocasião do batismo nas águas, por exemplo, o qual pode ser também ministrado em nome de Jesus, conforme lemos em Atos, no capítulo 2, versículo 38. O eunuco, ele confessou, ou ele professou, melhor dizendo, a fé no Senhor, conforme Atos 8:37. Cornélio foi batizado em nome de Jesus, conforme Atos 10:48. E o carcereiro de Filipos também, ele foi batizado quando creu no Senhor e foi salvo, de acordo com Atos 16, versículos 30 a 33. Bem, no Antigo Testamento, o culto, ele, claro que ao longo da história, ele aponta para Cristo. E no Novo Testamento, por sua vez, o culto está centralizado na pessoa e obras de Cristo. E desse modo, Jesus ele é o responsável por unir os dois testamentos, sendo o fundamento, portanto, da adoração verdadeira, ou da verdadeira adoração. No momento, nós estamos fazendo apenas uma breve menção do batismo nas águas, porque mais adiante nós vamos retomar esse tema, juntamente com o tema da ceia, quando falarmos sobre as ordenanças de Cristo, como um dos subtemas do nosso curso Culto Cristão e Liturgia. Então aguarde, porque nas próximas aulas nós daremos mais detalhes, tanto sobre o batismo quanto sobre a ceia. Bem, mas além da confissão de fé, e também no contexto do batismo, que nós brevemente citamos, um outro elemento importante, um outro componente importante do culto no Novo Testamento é a leitura da Bíblia, a leitura bíblica. Paulo, fazendo referência possivelmente ao Antigo Testamento, ele escreveu em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Claro que ele diz outras coisas, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído em toda boa obra e tal. E, além disso, em 1 Tessalonicenses 5,27, Paulo igualmente dirá o seguinte: "Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola", isto é, a epístola de 1 Tessalonicenses, "seja lida a todos os santos irmãos". Dessa forma, nós podemos perceber que a leitura do Antigo Testamento e, cada vez mais, também a leitura do Novo Testamento, que está ainda em formação, visto que o cânon do Novo Testamento ainda está em formação, está se desenvolvendo, essas leituras do AT e do NT em construção, certamente era uma parte absolutamente integrante do culto e da adoração cristã primitiva. Me permita dar uma informação muito importante e ao mesmo tempo triste. Uma pesquisa que foi realizada há cerca de 10 anos, mais ou menos 10, 11 anos atrás, ela com líderes, com pastores, líderes de igreja,
ela chegou à seguinte e triste estatística. Isso há coisa de 10 anos atrás. Eu espero sinceramente que as coisas tenham mudado e para melhor nos dias de hoje. Mas essa estatística disse à época que 50,68%, um pouco mais da metade, de pastores e líderes cristãos entrevistados não haviam lido a Bíblia inteira pelo menos uma única vez. E acredite se quiser, a desculpa ou a justificativa usada para tal foi a falta de tempo. Vê se pode, né? Um pastor, um líder cristão, que não tenha tempo para ler a Bíblia, que é a sua ferramenta de trabalho, o seu instrumento de trabalho. Ele deve usar, o verdadeiro pastor, deve usar regularmente, semanalmente a Bíblia, ensinando-a, pregando-a, extraindo lições importantes, teológicas, espirituais, práticas para a vida de uma igreja, da igreja local. E eu fico imaginando, eu fico me perguntando como que pode uma estatística triste, medonha, catastrófica dessas em que quase 51% de líderes e pastores, por exemplo, nesse contexto de quase uma década, ainda não havia lido a Bíblia inteira uma única vez. Então, não seria exagero dizer, e nem precisaríamos forçar a barra para dizer, que é óbvio que uma situação destas, evidentemente, é totalmente contraproducente e não deve ser incentivada por ninguém, e não é aquilo que o Senhor espera de cada ministro, de cada filho dele, de cada filha dele, independentemente de ser líder ou não. Cada cristão, todo verdadeiro cristão, deve ter uma vida de leitura e de estudo das Escrituras. Este era, pelo menos, um dos componentes básicos do contexto neotestamentário, do culto do Novo Testamento. Mas, dando continuidade ao nosso estudo, nós temos um outro elemento importante, também no culto do Novo Testamento, e que está atrelado a esse que eu acabei de mencionar, que envolve a leitura da Bíblia, que é, por sua vez, a pregação. Pregação. Além da leitura da Bíblia, é claro, a pregação é um ato também solidamente, profundamente, claramente presente ao longo das páginas do Novo Testamento. A pregação é vista, por exemplo, no ministério de Filipe, em Atos capítulo 8, versículos 5 e 12, de Paulo, em Atos 9 e 20, e de Apolo, por exemplo, em Atos 18, versículos 24 a 28. Aliás, sem a pregação, não há fé, conforme Romanos no capítulo 10 e versículos 14 a 17. Motivo pelo qual Paulo, o apóstolo Paulo, orienta que a pregação, por exemplo, deve ser uma prática constante no ministério de Timóteo, conforme lemos em 2 Timóteo 4:2, quando Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo, dizendo-lhe: persiste em ler. Persiste em ler. Né? Então a leitura, pregar, ensinar e tal, conforme nós dependemos do texto. Mas já que nós citamos Romanos 10, versículos 14 a 17, que é um texto muito emblemático para esse componente do culto no Novo Testamento, que é a pregação, permitam-me citar, ler esse texto e compartilhá-lo com vocês, e você pode e deve lê-lo também na sua casa, que é um texto muito importante dentro do nosso assunto, Romanos 10, 14 a 17, que diz o seguinte: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anuncia a paz, ou dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a pregação é um dos elementos, talvez para não dizermos o elemento mais importante de uma igreja, de qualquer igreja, porque é por meio da pregação que o povo de Deus ele é instruído, ele é exortado, ele é corrigido, ele é treinado acerca das verdades fundamentais, básicas da sua fé. Ora, mas se não há pregação da palavra, quer por meio de uma escola bíblica dominical, os ensinos ali bíblicos, quer por meio de uma pregação,
não apenas nos cultos, evidentemente, dominicais, mas ao longo da semana, como que as pessoas poderão receber fé, né, a fé que vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus, e como poderão amadurecer e se desenvolver e, portanto, se tornarem melhores cristãos ou cristãs, não é mesmo? Tudo isso passa por um elemento central no culto, a meu ver, o elemento central que envolve a pregação do Evangelho, da mensagem bíblica, composta, obviamente, de Antigo e Novo Testamentos. Mas, além disso, nós temos também outro elemento importante, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Bem, não apenas o batismo, mas especialmente a ceia do Senhor, esses dois elementos constituíam importantes ordenanças do Senhor Jesus para a sua igreja. Aliás, tanto os escritos do Novo Testamento, como o testemunho patrístico, isto é, o testemunho dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja, eles são teólogos, escritores, filósofos, pensadores que sucederam os apóstolos. Quando eu digo sucederam, eu quero dizer que sucederam temporalmente. Eles vieram depois dos apóstolos e viveram, segundo os estudiosos, mais ou menos entre os anos 100 a 650 ou talvez 750, de acordo com o autor que você pesquisar, de acordo com a obra que você pesquisar sobre os pais da igreja, você encontrará datas um tanto quanto distintas que dependerão da perspectiva de um ou outro estudioso. Mas, de acordo com os escritos do Novo Testamento e também com o testemunho patrístico ou dos pais da igreja, que acabei de mencionar, esses elementos nos mostram claramente que a ceia fazia parte integrante da adoração cristã primitiva regularmente e era, digamos que, observada com grande frequência e com grande regularidade. Aliás, a ceia do Senhor, ela tanto rememora ou traz à lembrança o grande e único sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, para sempre, de uma vez por todas, como também anuncia a segunda vinda ou volta de Cristo em 1 Coríntios 11, 26. Só que, como nós vamos falar mais sobre a ceia um pouco mais adiante, num item específico, onde nós trataremos das ordenanças do Senhor, isto é, tanto o batismo quanto a ceia, por ora nós estamos apenas citando esse elemento de uma forma mais breve. E no momento propício, evidentemente, nós vamos entrar em maiores detalhes. Continuando a nossa reflexão, um último componente do culto no Novo Testamento, agora nesse contexto, também caminhando para o final da nossa aula, da nossa quarta aula, envolve as coletas. Um último componente do culto no Novo Testamento são as coletas. Bem, a referência a uma coleta, por exemplo, semanal, em 1 Coríntios, no capítulo 16, a importância litúrgica atribuída às ofertas, em Filipenses 4,18, e, da mesma forma, a menção feita às ofertas nos escritos dos pais da igreja, que eu acabei de explicar quem são agora, minutos atrás, tudo isso tem dado margem para o ponto de vista de que as coletas, elas faziam parte da adoração cristã primitiva. Todavia, a partir das referências feitas às coletas, nós somos inclinados a pensar que elas se davam de forma espontânea, quer dizer, não havia a necessidade de trazer as ofertas, evidentemente, salvo as necessidades conforme estas aparecessem de uma forma geral. Em suma, há discussões sobre a obrigatoriedade ou não das ofertas no contexto neotestamentário. Bem, mas além disso, nós também temos, quando a gente fala de coletas, né, evidentemente nós pensamos também num sentido macro, a ideia de ofertar, de contribuir, da coleta, das ofertas, também chama a nossa atenção para os dízimos. E quanto ao dízimo, especialmente mais quanto ao dízimo, há uma discussão ainda maior.
é importante lembrarmos que o dízimo ele é citado apenas em duas circunstâncias no Novo Testamento. A primeira delas é em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, quando Jesus se dirige aos fariseus, e a segunda no contexto de Hebreus, capítulo 7, nos versículos 2, versículos 4 a 6 e versículos 8 a 9. Então, há uma grande discussão sobre, e essa discussão não está só entre estudiosos do Novo Testamento, mas também estudiosos do período dos pais da igreja e ao longo da igreja no contexto medieval, reforma, pós-reforma e até os nossos dias. Que discussão é essa, professor? Bem, há uma grande discussão sobre se o dízimo era ou não um mandamento para a igreja cristã a partir do contexto neotestamentário. Essa discussão ainda existe hoje, né? Há igrejas cujos líderes dizem que o dízimo deve ser praticado porque era uma obrigatoriedade não apenas judaica, mas que foi absorvido pelos primeiros cristãos, que eram judeus, e, portanto, é por isso que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, não traz uma ordem tácita, específica acerca de dar os dízimos, porque era claro para qualquer cristão, no caso, especialmente judeu, que os dízimos deveriam ser praticados. Outros estudiosos, por sua vez, vão dizer o seguinte: não, a ausência de uma ordem bem clara e óbvia acerca dos dízimos no Novo Testamento faz com que seja dúbio, né, ou ambíguo pensar se os dízimos devem ser obrigatórios para a igreja ou não. Por que eu digo ausência hipotética, talvez, de uma obrigatoriedade? Porque os únicos dois textos que falam de dízimo, como eu mencionei agora há pouco, no Novo Testamento, os dois aparecem num contexto cristão, né? Claro, Mateus é um evangelho cristão, mas em Mateus 23, Jesus fala de dízimos para judeus. Os fariseus e todos ali, ele está falando para judeus. E em Hebreus capítulo 7, a tônica ali, ao falar sobre Melquisedeque e assim por diante, também dá uma tônica judia, visto que a epístola aos hebreus, quem eram os hebreus destinatários da epístola aos hebreus? Eram cristãos, né, mas judeus, e não cristãos gentios. Então, em razão disso, a presença de judeus em Mateus 23 e a ênfase judaica em Hebreus 7 e a ausência de um mandamento mais claro e explícito quanto à prática do dízimo tem feito com que a obrigatoriedade ou não de dar os dízimos hoje fosse um elemento de grande discussão em termos gerais na igreja. Bem, mas acerca disso, seja o dízimo, né, vendo você ele como obrigatório ou não, e respeitando, evidentemente, as características doutrinárias, teológicas e a lei que vigora na nossa denominação, na nossa igreja local, eu creio que seja importante aqui evocar, caminhando para o final da nossa aula de hoje, a última aula sobre o Novo Testamento, creio que seja importante evocarmos aqui a máxima, o pensamento, né, a máxima atribuída a Philippe Melanchthon, o braço direito de Martim Lutero na Reforma Protestante. E acredita-se que Philippe Melanchthon teria dito o seguinte, é uma frase muito conhecida no nosso contexto, e alguns a atribuem a Agostinho, outros a Melanchthon, outros atribuem a vários outros autores, mas atribui-se a Melanchthon a seguinte conhecida frase, que é a seguinte: nas coisas essenciais, unidade, nas coisas não essenciais, liberdade, mas em todas as coisas, amor. Isto é, naqueles assuntos que são essenciais para a fé cristã, não podemos nós cristãos divergir. Devemos ter um mesmo pensamento e uma mesma fala. Por exemplo, sobre a Bíblia ser inerrante nos seus autógrafos, sobre ser a infalível palavra de Deus, a ideia de que Deus se fez homem na pessoa de Jesus, o conceito do nascimento virginal, a ressurreição literal de Jesus, a volta de Jesus, a ideia de que Deus ele é unitrino ao mesmo tempo, enfim, todos esses elementos são elementos centrais, essenciais à fé cristã, e portanto acerca deles não pode, não deve haver divergência entre nós, esse é um ponto. Agora, segundo esse pensamento atribuído a Melanchthon, então, nessas coisas essenciais, eu citei alguns exemplos delas, né, deve haver uma unidade entre nós cristãos. Devemos ter o mesmo pensamento e a mesma fala.
Ora, mas nas questões não essenciais deve haver uma liberdade. Existem outros tantos assuntos na Bíblia que também são importantes, mas que não são fundamentais para a fé e para a salvação. Então deve haver uma liberdade, né? Devemos permitir que o nosso irmão talvez tenha uma perspectiva teológica um tanto quanto distinta da nossa. Por exemplo, há pessoas que dizem que o batismo deve ser por imersão. Vamos falar mais sobre isso mais adiante. Outros por efusão, outros por aspersão. O importante é que creemos no batismo. Alguns que o batismo deve se dar apenas no nome do Filho, de Jesus. Outros em nome da Trindade. Alguns creem que o ser humano ele é um ser tricótomo, ele tem corpo, alma e espírito. Outros dizem que ele é uma perspectiva bipartite, ele tem espírito ou alma de um lado e corpo do outro. Outros dizem que ele é uma unidade psicossomática ou é uma realidade única. Então, quanto à volta de Jesus, alguns são pré-tribulacionistas, outros mesotribulacionistas, outros pós-tribulacionistas. Independentemente dessas peculiaridades, o importante é que todos nós creiamos que Jesus um dia voltará. Mas se para uns ele volta antes da tribulação, durante ou depois, permitamos na liberdade cristã que os nossos irmãos tenham uma perspectiva teológica distinta da nossa. E por fim, Melanchthon vai dizer, mas em todas as coisas, amor. Independentemente de todas essas divergências, claro, sem negociarmos os valores e ensinos fundamentais da fé cristã, presentes na Bíblia, no Antigo e Novo Testamentos, sobretudo que Deus permita que as nossas relações, apesar às vezes das divergências ou diferenças teológicas, que o nosso relacionamento, especialmente às vezes entre irmãos de diferentes denominações, que o nosso relacionamento seja regado pelo amor. Jesus disse certa vez o seguinte para os seus discípulos: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Quando vos amardes uns aos outros. O discípulo não é conhecido por falar em línguas, não é conhecido por dar um dízimo poupudo, não é conhecido por nunca faltar em nenhum culto, embora essas coisas sejam importantes, mas o discípulo verdadeiro de Cristo é conhecido sobretudo porque ele ama. Ele ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Bem, essa foi a nossa quarta aula e, na verdade, a segunda aula sobre o culto no Novo Testamento. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença e espero poder revê-lo no nosso próximo encontro, quando então nós começaremos a falar sobre o conceito de liturgia e a sua dinâmica. Deus abençoe sua vida, família e ministério, e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula, a quinta aula, se o nosso bondoso e gracioso Deus assim nos permitir. Deus abençoe e até lá.